Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 31, parte 2, Vinde a mim. 18.14.15 As 5 causas de toda ação, certa ou errada, empreendida pelo homem no corpo, na fala e no espírito são essas. 1. O próprio corpo humano, sede da ação. 2. O agente causativo da ação, ego ou jivatma. 3. Os vários instrumentos de ação, sentidos, mente e intelecto. 4. Os diversos tipos de ação, o poder da fala e as atividades motoras das mãos, pés e órgãos da excreção e da geração. E 5. O destino, que é a influência exercida por karmas e ações passadas, a divindade que preside a todos os atos. 18.16 Considerando-se quantos fatores influenciam a ação humana, a pessoa que por falta de percepção atribui a seu ego a responsabilidade por tudo o que faz, mostra nada compreender. O homem mau se dá conta de quantas influências o assaltam quando realiza mesmo uma ação corriqueira, como sentar-se para comer. Em primeiro lugar, seu corpo não é a realidade fixa e sólida que lhe parece, mas está constantemente mudando. Suas células são constantemente removidas e substituídas. Nem sequer fisicamente esse corpo é sólido, pois não passa de uma onda temporária de energia. Em segundo lugar, João supõe que ele é quem está comendo de acordo com sua própria vontade, gosto e conveniência. À parte o fato de essa vontade ser ditada pelas exigências do organismo, de esse gosto depender de sua criação e hábitos, e dessa conveniência decorrer de ação, convenção social, da vontade e do gosto dos demais, afora as influências de sua criação, à parte todos esses fatores óbvios, não é João quem come. O ego de João, que pensa ter instalado seu corpo à mesa, nada mais é que a alma sonhando com uma existência corpórea separada e estreitamente confinada. Em terceiro lugar, os instrumentos da ação, sentidos, mente e intelecto, membros do comitê do qual ele é o presidente, nem sempre obedecem-lhe à vontade e muitas vezes se rebelam. Podem, por exemplo, ver as coisas de maneira diversa, não acatando suas decisões. Num almoço, há alguns anos, a anfitriã, a fim de criar um ambiente pitoresco, suspendeu lanternas japonesas verdes sobre a mesa. Infelizmente para ela, a luz verde brilhante sobre os pratos fez a comida parecer estragada. Embora estivesse deliciosa, todos os convidados passaram mal depois de ingeri-la. Alguns precisaram mesmo de uma lavagem estomacal. Os ouvidos e seu poder de audição também costumam rebelar-se. Digamos que, enquanto João come, uma mulher na vizinhança comece a soluçar e a chorar. Vários outros exemplos poderiam ser dados para mostrar como os sentidos do olfato, paladar e tato são similarmente afetados, prejudicando a refeição de João. Seu intelecto também pode sofrer a influência de toda a variedade de fatores desagradáveis. A sua mente, embora perceba de maneira passiva, às vezes confunde percepções. Em quarto lugar, é possível imaginar inúmeras consequências adversas dos diferentes tipos de ação. Palavras descuidadas que a própria pessoa ou os outros proferem, por exemplo, e perturbações provenientes de outras partes do corpo que afetam as decisões do ego. De fato, mesmo como presidentes dos comitês, daquilo que tomamos por nosso corpo, não somos tão livres quanto gostaríamos de acreditar. Além disso, mesmo o presidente de uma grande empresa precisa atentar para as decisões dos acionistas, sobre os quais tem pouco ou nenhum controle. Isso nos leva à causa final da ação, a quinta, o karma. O karma passado pode irromper inesperadamente em cena sob as mais variadas roupagens, contrariando ou anulando qualquer decisão tomada há pouco pelo ego. 18.17 Aquele que está acima da hipnose da motivação do ego e tem compreensão clara, não distorcida pela falsa percepção, não é o matador no campo de batalha de Kurukshetra e não comete pecado algum ao matar. A verdade, como vimos, é esta logo de início. Ninguém é morto, e por 2 razões. Não existe morte, apenas transição. E pelo mesmo motivo que sucumbe nessa guerra alegórica, não são pessoas, mas tendências más no indivíduo.
Sua energia apenas é redirecionada para o lado oposto, as tendências virtuosas. O segundo aspecto do ensino dessa estrofe, que apresenta um breve resumo material já tratado, é que o pecado de matar incide sobre quem o pratica, o ego. Depois que a consciência egóica se transmuta na compreensão de Deus como o único responsável por tudo, nenhum karma afeta mais esse ego. Não quer dizer que estamos livres do ego, podemos fazer o que quisermos. Nesse estado, só o que queremos é fazer a vontade de Deus. 18.18. Conhecer, conhecedor, conhecido. Esses três elementos juntos provocam a ação. Praticante, consciência de praticar e coisa praticada. Temos aqui mais limitações ao ego, que explicam a ação em si. Não suas 5 causas, mas o que acontece para tornar um ato possível. Refinamentos desses ajudam a convencer o ego de que a sua liberdade é muito pequena quando ele só tem consciência de si mesmo. Na consciência divina, conhecer, conhecedor e conhecido não se distinguem. Na verdade, a pessoa é a coisa conhecida, e não apenas o conhecedor. Portanto, já não acha difícil conhecer, pois passou a ser o conhecimento. Ela é também o ato de conhecer, ou seja, ao aprender, não absorve mais nada de novo. Ao agir, quem mergulhou o ego no eu maior não considera nenhuma tarefa acima de suas forças. Deverá escalar uma montanha? Ele já é essa montanha, e, portanto, não a vê alteando-se à sua frente. Não se supõe obrigado a empreender a escalada, porque esta já faz parte da sua própria realidade. Quem sobe, o ato de subir, e a montanha a ser subido são uma coisa só. Graças a essa percepção, um empreendimento árduo como esse não tomará, por assim dizer, tempo algum, embora, para quem careça dela, exija possivelmente um longo prazo, sendo rematado só com o extremo esforço. 18.19. A percepção do ato. A realização desse ato e a pessoa que o realiza são, segundo o sistema Sankhya, de 3 tipos, dependendo dos gunas envolvidos. Ouve-me agora discorrer sobre as manifestações desses 3 tipos. Obviamente, aquilo que fazemos, como o fazemos e o espírito no qual é feito recebem a influência da mescla de sattva, rajas e tamas. Poucas pessoas são, deveríamos dizer, nenhuma é, nem pode ser, completamente de um tipo ou de outro, mas seria útil que compreendessem os fatores implícitos naquilo que elas próprias ou as outras à sua volta estão procurando realizar. 18.20. Ó Arjuna, é sáttvica a influência no qual o espírito indestrutível é percebido, como residente em todos os seres, não separadamente em cada um deles, o indivíduo no dividido. O indiviso no dividido. A imagem de um cinema é apropriada aqui. As incontáveis imagens na tela não passam de manifestações mutáveis da luz que sai do projetor e atravessa a película. Tal é a visão sáttvica da realidade. Ela influencia tudo o que fazemos, instalando unidade naquilo que os outros percebem como multiplicidade e harmonia naquilo que os outros percebem como desunião ou mesmo caos. 18.21. Essa influência, por outro lado, que se baseia em ver a multiplicidade dos seres como real em si mesma, é por natureza rajásica. A influência de rajas na natureza da pessoa inclina-se a ver a seus semelhantes como criaturas motivadas pelo ego, o amor próprio e os anseios pessoais. 18.22. Finalmente, essa influência é tamásica quando vê todos os efeitos como se eles não tivessem conexão alguma entre si, considerando irrelevante o motivo, importante o trivial que está por trás do ato. As pessoas que agem sob a influência de tamas jamais pensam na ação em termos de causa e efeito kármicos. Consideram real o próprio ato, independentemente daquilo que motivou. Quando são despedidas do emprego, acham irrelevante determinar se o merecem ou não. Apenas se irritam por terem sido alvo do que consideram um tratamento injusto. Se são criticadas por alguma coisa que fizeram, voltam-se contra a crítica em si e não se questionam. Será que não mereci mesmo ser criticado? Se realizam um mau trabalho, justificam-se.
Bem, pelo menos o realizei, certo? E se alguém lhes dá de comer algo que não apreciam, nunca replicam: sei que sua intenção foi boa, mas se aborrecem por não terem recebido aquilo de que gostam. 18.23 Sáttvika é a ação divinamente inspirada, realizada com perfeito desapego, sem levar em conta gostos e aversões, e sem cobiçar seus frutos. Nessa altura, vem a propósito explicar a verdadeira relação dos 3 gunas com a atividade, e não a discutir influências dos gunas sobre o que se faz. A ação sátvica é motivada pela inspiração supraconsciente. É realizada sem apego, sem gostos nem aversões, sem esperança em seus frutos. De novo, salientemos que isso não é uma informação nova, e sim uma retomada do que já ficou dito mais atrás em pormenor. 18.24 A ação é rajásica quando motivada por desejos, realizada com a consciência egóica e seguida da sensação de um grande esforço, estresse. Quanto mais sátvico for um ato, maior será a sensação de descontração que o acompanha. Por outro lado, quanto mais rajásico for, maior a sensação de esforço, pois a consciência egóica bloqueia o poder e a inspiração superiores, dando a ilusão de que precisamos solucionar cada problema e completar cada trabalho por nós mesmos, sozinhos. 18.25 A ação tamásica é realizada com negligência, sem atentar para a própria capacidade e sem olhos para as possíveis consequências, por exemplo, fracasso, ferimentos ou qualquer outro acidente desastroso para a pessoa ou os outros. Fato interessante a notar: quantas vezes opostos se assemelham. Nesse caso, as atitudes classificadas como tamásicas podem aplicar-se num nível mais elevado às atitudes sáttvicas: fé, desapego aos frutos da ação, ausência de medo. Mas isso não lembra um círculo e fechar-se sobre si mesmo. Ao contrário, lembra antes uma espiral ascendente, como se a pessoa retomasse algumas das posturas da juventude, mas em nível superior de compreensão mais amadurecida. O soldado que se arroja impensadamente contra as linhas inimigas aprende à própria custa, se sobrevive, a ser mais contido, podendo mesmo tornar-se medroso. Mas aquele que ofertou o ego a Deus e sabe que só Deus age por seu intermédio, enfrenta conscientemente os perigos da batalha, percebendo que é isso mesmo que Deus espera dele. Pode arremessar-se tão impetuosamente quanto o guerreiro tamásico, mas cônscio de tudo quanto sua coragem acarretará. 18.26 Chama-se sáttvika a ação empreendida sem que o ego a motive, alheia à realização e à não realização, ao sucesso e ao fracasso, mas animada de coragem e zelo. Vimos a diferença em termos de qualidade entre coragem tamásica e coragem sátvica. Em tamas, porém, não existe zelo verdadeiro. O zelo vem da dedicação despojada, mas perfeitamente consciente, a uma causa idealista. Assim, a coragem de um é cega e turva, baseada na ignorância das possíveis consequências ou nas indiferenças a elas, o que nesse caso vem a dar no mesmo. A do outro, porém, decorre do conhecimento perfeito e da aceitação do que der e vier. Ela pesa com cuidado, portanto, as probabilidades de sua possível utilidade. E terminamos aqui essa parte desse capítulo e continuaremos nos cenas dos próximos capítulos.